Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora, a Rede Popular de Rádio apresenta o programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Aceita mesmo assim. Sabes que eu tentei mudar, sabes que não consegui por mim mesmo. Eu sou contra o mal querer, mas em ti eu vou vencer. Devo confiar em ti. Pai, sou contra o mal que há em mim, sou contra os maus ideais. Dá pra me aceitar assim? Eu vou tentar mudar. Preciso ouvir tua voz dizendo: vem como estás. Pai, me aceita, oh meu Pai. No céu irei morar. Ai, sou contra o mal que há em mim, sou contra os maus ideais. Dá pra me aceitar assim? Eu vou tentar mudar. Preciso ouvir tua voz dizendo: vem como estás. Quantas vezes tens chorado aos pés do Senhor, e agora prontamente Deus atende o teu clamor. Eis que agora o anjo traz a bênção pra você, e a vitória você vai receber. Pelo sangue de Jesus, tu vais vencer. No sangue de Jesus tem poder.
Rede Popular de Rádio, agora são 17 horas e 57 minutos. Com a graça e o poder e o amor e a misericórdia de Jesus, mais uma vez nós estamos aqui para a apresentação do programa Falando de Jesus. Desde o início, já agradecendo, mas este é um momento muito mais especial para agradecer a Deus por Ele ter concedido a nós todos mais um dia de vida, mais um dia de dificuldade, mais um dia de saúde, mais um dia de problemas, mais um dia de tudo. Mas desse tudo, o mais importante é que Deus nos concedeu a vida. Deus nos concedeu a fala, Deus nos concedeu a audição, Deus nos concedeu o caminhar, Deus nos concedeu o abraçar, Deus nos concedeu para te dizer boa noite. Estamos começando mais um programa Falando de Jesus, terça-feira, dia 6 de outubro do ano de 2015. Estamos bem próximo de chegando ao fim do ano, bem próximo mesmo. Às vezes as pessoas podem falar, não está tão próximo, falta 2 meses, mas se nós pararmos e pensarmos, quando nós estamos acordando, daí pouquinho nós estamos dormindo, porque o dia pega para cá, o dia pega para lá, corrida para cá, corrida para lá. Às vezes nós não percebemos que já chegou a hora do almoço ou até mesmo já chegou a hora do jantar. Por isso, nós sempre chamamos você para exatamente prestar atenção, prestar o seu ouvido, abrir o seu coração para que possamos ouvir a palavra de Deus. Porque as coisas estão acontecendo de uma forma que está surpreendendo ao cientista, está surpreendendo exatamente as pessoas que já estão no habitat natural da natureza, mas estão vendo que está desfalecendo. Uma reportagem recente que vi, o Rio Doce, exatamente o Rio Doce, Formoso Rio Doce, que águas se alargava de ponta a ponta. Hoje está se estreitando, mas não só o Rio Doce, mas se nós acompanharmos os telejornais, está acontecendo em todo o país. Estão acontecendo coisas que realmente está faltando no Brasil, está de excesso em outros países. E isso é um sinal de que Jesus está voltando. Muito importante é nós prestarmos atenção exatamente, às vezes nós estamos muito preocupados com o dia de amanhã, ao qual ele não nos pertence. O dia de amanhã pertence a Deus. O dia de amanhã pertence ao único Criador do céu e da terra, o único que é capaz de falar que vai chover, que vai dar sol, que vai fazer frio, que vai realmente você vai poder olhar para o céu. Por isso nós temos que estar sempre atento no nosso dia a dia. Às vezes a nossa correria estamos esquecendo de algo tão importante que é a palavra de Deus. Deus sempre em primeiro lugar. Porque se eu partir daqui a 30 segundos, a rádio vai ficar. Eu não. Você se está tão preocupado em comprar carro, você está tão preocupado em comprar apartamento, você está tão preocupado em trabalhar, mas às vezes você não está preocupado em preparar o seu espírito, o seu coração, a sua vida para com Deus. E de repente, quantos prédios, quantas indústrias, quantos carros estão na terra? E as pessoas não mais estão podendo nem usar, nem usufruir. É muito importante nós cuidarmos do dia a dia. Levantamos, vamos trabalhar. Vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós até aqui. Amanhã vamos pedir a Deus permissão, como nós fazemos aqui. Pedimos permissão a Deus para estar sempre no outro dia aqui, pela vontade dEle e não a minha, porque a vida não me pertence. Simplesmente eu tenho um corpo para caminhar, eu tenho um corpo para abraçar, eu tenho um corpo para aquecer, eu tenho um corpo para sentir frio. Mas e o espírito? Então temos que nos fortalecer espiritualmente, porque fortalecendo em Deus, tudo vai nos fortalecer.
Agora na Serra são 18h02, 18h02. Vamos então entrar na nossa oração. Já está presente o nosso mensageiro, o nosso irmão Dinamar, ao qual eu tive o prazer de ler. É um pequeno livro, como ele falou aqui na última vez que ele esteve aqui sobre o lançamento do livro. Mas se ele pudesse publicar mais e pudesse fazer distribuição, eu tenho certeza que você ia sentir o que eu senti. Que nem eu confessei com o irmão que eu li o livro dele. Eu ri, mas eu também chorei. Eu ri pelo fato como ele narrou naturalmente, foi sincero, foi verdadeiro. Ele não economizou aquilo que aconteceu com ele para querer mostrar para o homem, mas ele mostrou para Deus tudo o que aconteceu. Chorei pelo testemunho de vida que deu, como Deus mudou a vida dele, como Deus está mudando a vida de muitas pessoas. Por isso, é tão gostoso nós contarmos a história que nós éramos, o que Deus está fazendo na nossa vida. Não perca a sua oportunidade se você tiver que dar um testemunho. Não se vergonhe do Evangelho, não se vergonhe de Jesus, não se vergonhe das pessoas, porque Deus lá de cima, ou aqui de baixo, ou em qualquer lugar, Ele tudo vê e tudo sabe de você. Na Serra são 18h04, vamos abrir a nossa oração e daqui a pouquinho o irmão vai trazer mais um estudo da palavra para nós no programa Falando de Jesus. 6h04. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza, obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja
céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Boa noite a todos. É com muito prazer que eu me compareço em mais esse dia agora aqui, a convite do irmão Djalma, para trazer mais uma porção da palavra de Deus para os ouvintes dessa rádio e todos aqueles que tiverem o meio de captar essa imagem, essa mensagem de Deus. Então ele me convocou e aqui eu estou para trazer a mensagem do Senhor. Para mim é um motivo de muita alegria, orgulho, falar de Jesus, como vou falar hoje, uma parte que Jesus fez aqui nessa terra, um período dele, que é um período que ele se encaminhou ali para a morte. Nós vamos comentar até a morte de Jesus. Mas antes eu quero orar, me colocar diante do Senhor, colocar a vida de cada ouvinte diante do Senhor, para que essa palavra realmente seja eficaz para todos que estiver ouvindo, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez estou aqui neste local, nesta rádio, com a permissão do Senhor, para trazer aqui uma mensagem para todos, uma mensagem livre para todos os ouvintes. E aqui vou falar um pouco de Jesus,
e que o Senhor esteja me abençoando, me orientando naquilo que eu devo falar, porque eu vou falar do Salvador, daquele que é o único que pode nos salvar, Jesus Cristo de Nazaré. Que o Senhor esteja abençoando a cada pessoa que estiver ouvindo neste momento, que eles possam entender que a morte de Jesus trouxe vida para a humanidade. Louvado seja o Senhor. Amém. Bom, eu quero iniciar lendo um texto referente a Jesus, que se encontra no livro de Mateus, Mateus capítulo 27, Mateus capítulo 27, de 27 a 31. Assim diz a palavra de Deus. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e na mão direita um caniço. E ajoelhando-se diante dele, escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com suas próprias vestes. Em seguida o levaram para ser crucificado. Este é um momento muito doloroso de Jesus. Nós vimos na palavra de Deus que nos fala que Jesus, antecedendo esse momento, Jesus clama a Deus para passar dele este cálice, que seria tão doloroso, porque ele sabia o que ele ia passar, mas que seria feita a vontade de Deus. E foi feita a vontade de Deus na vida de Jesus. Jesus, como um homem, desceu da sua glória, e como um homem, ele sofreu todas as dores, e tudo isso que ele sofreu, que nós vamos depois entender melhor. O propósito disso é para salvar a humanidade. O objetivo é a salvação de todo ser humano. Mas nós vamos voltar antes para entender essa chegada de Jesus neste local, que é a corte. Jesus tinha convocado os 12 discípulos, entre ele 2, um de nome Judas e um de nome Pedro. Judas traiu Jesus. Judas negociou Jesus por 30 moedas de prata. Um homem que andava com Jesus lado a lado, no final ele negociou Jesus por 30 moedas de prata. Ele entregou Jesus. Com um beijo, ele deu em Jesus, ali ele estava passando Jesus para o soldado, indicando que este é o Jesus o Nazareno, que ele já podia prender. Então essa foi a atitude de Judas. Muitos conhecem a história. Judas traiu Jesus, e nós entendemos que o pecado gera morte. Como nós lemos no capítulo 26, o verso 5, então Judas, atirando no santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Então o pecado, ele gera a morte. Ele gera a morte. Então essa foi a atitude de Judas. Mas prosseguindo, Pedro acompanhou Jesus. Pedro foi acompanhando Jesus, eles foram levando Jesus. E Pedro sempre fitando o olho em Jesus, de longe, meio cabisbaixo, mas sempre acompanhando, curioso, ver o que ia dar aquilo ali, porque Jesus realmente estava caminhando para a morte. Então, a Bíblia fala aqui, vamos ler no capítulo 26, verso 69. Ora, estava Pedro assentado fora do pátio, aproximando dele uma criada, lhe disse: Também tu estavas com Jesus o Galileu. E ele, porém, negou. Não sei o que dizes. Deu um desentendido. Saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse também: Este homem estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez.
fazendo um juramento: não conheço este homem, não conheço esse tal homem. E logo aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, tu fala igual a ele. Então ele começou a praguejar, a jurar: não conheço este homem, e imediatamente o galo cantou. Então essa foi a atitude de Pedro. Pedro ao lado de Jesus, sempre ao lado de Jesus, nega Jesus: não conheço Jesus, nunca vi. Então eu paro para pensar aqui, como está a sua vida hoje? Você pode ser um cristão em atividade, um crente que já, vamos dizer, que afastou dos caminhos do Senhor. Você tem negado a Jesus? Uma pergunta que eu te falo. Eu não sei quem está do outro lado, está me vendo, ouvindo. Quando você está na sua faculdade, em alguns momentos, final de aula, ali as pessoas se agrupam, e geralmente os servos de Deus são a minoria. Como você está agindo no meio desse povo? Na hora que eles te chamam para uma rodada de cerveja, e para uma balada, você fica cabisbaixo perto deles, como Pedro ficou? Ou você se declara como um servo de Jesus? Isso é uma questão para você raciocinar e pensar, porque é muito sério. Nós temos que ter uma atitude, nós temos que estar firme na fé que nós temos no Deus Todo-Poderoso e em Jesus Cristo de Nazaré. Muitas pessoas estão desviando, estão se deixando de se levar por este mundo pecaminoso. As pessoas de repente estão te colocando como um ultrapassado, um bobo, um otário. Mas você tem que entender que você é um servo de Deus e você tem que testemunhar, porque Deus está te olhando. Deus quer ver o seu procedimento. Então aqui que nós não possamos nos espelhar em Pedro até este momento de Pedro, porque aqui realmente ele negou Jesus, e muitas pessoas hoje têm negado a Jesus, o Salvador. Muitas pessoas têm negado. Bom, vamos para o texto que eu li. Aqui é um momento de Jesus. Jesus é entregue aos soldados, ao governador, levaram para o pretório e reuniram ali toda a corte, composta pelos escribas e os doutores da lei, e ali praticamente Jesus já estava condenado à morte. Então eles começam aqui no verso 28, eles começam aqui a debochar de Jesus Cristo. Fala no verso 28 que tirou suas vestes e cobriram com um manto escarlate, que é vermelho. Tecendo uma coroa de espinho, puseram na sua cabeça, uma coroa de espinho. E na mão direita um caniço, semelhante a uma cana fina, uma planta que se chamava de caniço. E ali eles ajoelhavam diante de Jesus, zombando, escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus, o rei dos judeus, escarnecendo de Jesus. Cuspiram nele, tomaram o caniço que estava na mão de Jesus e bateram na cabeça dele com aquela coroa de espinho. Então aqui eles zombaram de Jesus, eles maltrataram, humilharam. Eles não só mataram Jesus, Jesus foi humilhado. Jesus foi humilhado e ele passou por tudo isto para que nós tivéssemos vida. Por isso que Jesus passou por isso. Jesus foi o sacrifício vivo que morreu naquela cruz para a remissão de pecados de cada um de nós. A pessoa hoje tem que reconhecer esse sacrifício de Jesus. O único meio de salvação está em Jesus Cristo de Nazaré. Tem pessoas se desviando, procurando outros deuses, mas não, só Jesus Cristo é o Salvador. Deus deu toda essa autoridade a Jesus, toda autoridade está com Jesus. Então Jesus passou por tudo isso para nos dar a salvação. A caminho da crucificação, no verso 34, deram de beber vinho com fel. Continuou ali a humilhação a Jesus.
Continuou o sofrimento de Jesus. Deram de beber vinho com fel, ele provando, não o quis beber. E na crucificação, naquele momento, eles pegam Jesus, no verso 48, aqui fala que um deles correu a buscar uma esponja e, tendo embebecido de vinagre, colocando na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Jesus passou por essa morte. A morte de cruz era uma morte cruel, a pessoa era pregado ali e morria aos poucos de sede, fome, ia morrendo, calor, sol, chuva. Então aquilo ali era uma morte muito cruel. Então Jesus passou por tudo isso. Jesus passou. E Jesus sofreu. A pessoa para falar, mas Jesus desceu da sua glória, Jesus tem todo o poder. Não, Jesus sofreu como ser humano para nos salvar. É tanto que nós vamos ver no versículo 46, na hora nona clamou Jesus em alta voz, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Então, Jesus aqui clama a Deus, porque ele estava sofrendo muito, ele estava sendo humilhado, sofrido, açoitado. Então, ali foi muito sofrimento para Jesus. E ele clama também uma segunda vez. No verso 50 fala, e Jesus clamando outra vez com grande voz, aí ele entregou o seu espírito. Jesus, naquele momento, ele acaba o fôlego dele. É tanto que no verso 51 fala que eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu, fenderam-se as rochas. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitas pessoas. E fala no verso 54 que o centurião, a hora que ele viu aquilo, viu o terremoto, presenciou todo aquele milagre, eles ficaram possuídos de grande temor e disseram, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Então nós vimos aqui que Jesus morre para nos dar vida. Morre para nos dar vida. A partir de quando Jesus morreu, fala aqui que muitas pessoas ressuscitaram, santos, pessoas que caminharam na presença de Deus naquela época, e aquelas pessoas estavam dormindo, porque eles estavam no sono profundo, aquele sono que ia acordar nos céus. Então essas pessoas ressuscitaram. Então ali eu entendo que muitas pessoas neste episódio passou a crer em Jesus, porque Jesus, ele fez e faz os milagres. Jesus fez os milagres, Deus do início do ministério dele. Jesus fez muitas curas, ressuscitou mortos. Jesus, na sua morte, ele está dando vida. Aqui houve uma manifestação de Deus nesse momento, que a natureza se rebelou, porque aqui fala que as rochas se fenderam. As rochas se fenderam. Então, aqui realmente foi um milagre que aconteceu, e sempre acontece milagres onde Jesus passou, e onde Jesus entra hoje. Se ele entrar na sua vida, ele vai fazer um milagre na sua vida. Eu não sei se você é uma pessoa que está morto espiritualmente, ou que situação você está vivendo, mas se você entregar a sua vida a Jesus, ele pode ressuscitar você, ele pode te dar uma vida nova, te fazer um novo homem, uma nova mulher. De repente você está numa situação difícil, porque você está fazendo como Pedro, negando a Jesus. De repente você tem
nós somos num país livre, todos nós temos conhecimento de Jesus, mas a verdade é que a maioria do povo, ele vira as costas para Jesus, eles não querem compromisso com Jesus. Então nós temos que abrir o coração para Jesus, que ele entra e faz morada. O Espírito Santo habita no ser humano e ele vira nova criatura para a glória e honra de Deus. Então Jesus não tem que nos provar nada. Jesus é o autor da vida. Toda honra e glória e domínio foi dado a Jesus Cristo de Nazaré. Está com ele. E Jesus Cristo é o único meio de salvação para a humanidade. Eu, às vezes, me deparo com algumas pessoas, eles verem em mim que eu sou evangélico, às vezes no meu trabalho, em algum local, eles começam a questionar. Pode não estou na igreja hoje porque eu vejo muito erro. Conheço um irmão, vizinho meu, evangélico, mas não dá testemunho. Conheço um pastor errado e começa. Aí eu tenho que parar para essa pessoa e mostrar a ele esse texto, que as pessoas que estavam com Jesus, um negou, o outro traiu. E olha a época que nós estamos, em 2015. Então o pecado vem, e próprio Jesus falou, ai de quem vê o tropeço, no caso, pecado, tropeço. Ai dele, seria melhor não ter nascido. Então todos vão pagar pelo seu erro, seja que ele está levando a palavra ou não. Mas aí eu explico para a pessoa que a referência dele tem que ser em Jesus, não no ser humano. O ser humano é falho. O ser humano ele tem que estar se renovando a cada dia, tem que colocar diante de Deus. Não tinha o sacrifício na época. Hoje Jesus fez o sacrifício. Nós temos que estar a cada dia nos prostrando diante de Jesus e pedir a misericórdia dele em nossas vidas. Não existe ninguém santo. Nós somos pecadores, salvos e remidos por Cristo. Então, você ainda que não passou por essa experiência de conversão, coloca a sua vida diante de Deus e Ele vai fazer uma obra na sua vida. Eu passei por muitas dificuldades na época que eu estava rebelde. O dia que eu aceitei Jesus, a minha vida foi transformada. Então, eu perdi um tempo muito grande. Então, um alerta para você, porque de repente as pessoas te enchem sua mente com outros assuntos, outras coisas, mas a resposta está em Jesus. Agora, para você, eu não sei qual a sua situação. Será que você é uma pessoa que está crucificando Jesus de novo? Eu quero ler um texto neste momento, que está em Hebreus 6, versículo 4 e 6. Tem muitas pessoas crucificando Jesus de novo. Aqui esse texto fala, os perigos espirituais. É impossível, pois aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, e expondo a ignominia, expondo a desonra, a afronta. Será que eu estou falando para uma pessoa que está enquadrado neste texto? Porque o inimigo é o nosso adversário, ele está de redor, ele nos atenta a todo momento, e se você der uma brecha, ele entra na sua vida. Ele entra e vai minando, até ele derrubar, até você cair. E aqui está falando de uma pessoa que caiu. Para ele ser renovado, é muito difícil. Aqui chega a falar impossível, mas o impossível para os homens é possível para Deus. Tipo aquela passagem do jovem rico. Os discípulos perguntam, mas como um rico vai ser salvo? Aí Jesus fala, o impossível para os homens é possível para Deus. Então em Deus tudo é possível. Então aqui muitas pessoas estão realmente crucificando Jesus, porque a partir de quando a pessoa vira as costas para Jesus, o que é virar as costas para Jesus? Ele não ir mais na igreja, ele não ler a Bíblia, ele não orar, ele não ter mais um compromisso com Deus, compromisso com Jesus. Então isso aí é crucificar Jesus para si mesmo. É um afastamento do reino de Deus. Ali você vai se prendendo ao reino deste mundo. Você vai se prendendo aí, que é o perigo.
a pessoa afastar de Jesus. Porque Jesus é o que nos mantém, é o que nos dá força espiritual para nós levarmos a nossa vida. Porque a Bíblia fala que em Mateus 10:33, o que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Então, você pode negar Jesus também pela sua atitude. Você não precisa expressar, falar que nega Jesus. Se você não tem mais compromisso com Jesus, você automaticamente já negou ele. Isso aí já está marcado em você. Ficou uma marca, virou uma marca. Você tem que ter intimidade com Deus, intimidade com Jesus, e ele vai se revelar para você. Ele vai te dar todas as condições de você viver neste mundo tão tenebroso, cruel. Ele te dá essas condições, ele te dá uma paz, que você vai caminhando. Você não vai ao desespero. Então nós temos que buscar a Deus enquanto é tempo, sempre ler a Bíblia, se envolver com alguns estudos bíblicos, procurar entender e olhar para Jesus, não o ser humano. É um argumento que as pessoas usam, as pessoas que estão, uns às vezes nem teve um encontro com Jesus, não é uma pessoa que afastou, mas usam o argumento de erro, olha um erro de uma pessoa e outra, aí surge um bloqueio para ali. E uma igreja, e tem um compromisso com Deus, né? Então ele está enganando a si próprio, ele mesmo se engana. Uns falam, eu não vou na igreja por isso, por aquilo, então ele está enganando a si próprio, a si próprio. Então você que está me ouvindo neste momento, você vê o que Jesus fez por mim, por você. Ele morreu numa cruz, ele passou, ele foi humilhado, ele foi açoitado, eles zombaram de Jesus. E ele aguentou tudo isso para afirmar tudo aquilo, o propósito que Deus tinha na vida de Jesus. Então aqui nós vimos no texto que Jesus morrendo, ele deu vida. E Jesus é a vida. E Jesus é o único que pode nos dar a vida eterna. Não tem outro meio de salvação. Não existe. Se a pessoa falar é mentira, não existe. O único meio de salvação se chama Jesus Cristo de Nazaré. E esse nós temos que apegar nele firme, ver o que ele quer de nós, lermos o manual de Deus, que é a Bíblia. Aqui está tudo escrito. Muitas vezes a pessoa fala uma coisa, mas você tem que conferir na palavra de Deus. Na palavra de Deus. E você lendo a Bíblia, orando e buscando a Deus, Deus vai agradar de você. Deus vai fazer uma obra na sua vida, vai tirar todas as dificuldades. É lógico que nós vivemos, não é fácil este mundo, mas sem Deus é muito mais difícil. Muito mais difícil mesmo. Eu falo por mim, porque a partir de quando eu aceitei Jesus na minha vida, coloquei minha vida diante de Deus, a primeira coisa que eu ganhei foi a salvação eterna. A segunda, ele me deu uma paz, que eu nunca conhecia essa paz. Hoje, mediante algumas situações, eu caminho melhor. E antes eu ia ao desespero. Então, ele me deu a salvação, ele me deu a paz, ele tirou meus vícios, ele me deu uma vida nova. Hoje, em qualquer lugar que eu estou tranquilo, eu não tenho aquela inquietação. Antes eu não tinha lugar para me parar, era muito difícil. Aquela inquietação da vida que o inimigo coloca no ser humano. Mas aceitando Jesus, ele te dá a paz, uma paz que o mundo não conhece e nem você conhece. Só vai conhecer o dia que você receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu quero fazer uma oração neste momento, colocando a sua vida diante de Deus, para que Deus realmente venha fazer uma obra na sua vida, porque essa obra não é feita por força, não é por exigências, nada disso. É o Espírito Santo que trabalha no coração do ser humano. Pai, em nome de Jesus, na Tua presença eu estou aqui neste local, no final dessa meditação. Meu Deus, muito obrigado pela Tua palavra, por Jesus, tudo que Ele fez por nós naquela cruz. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro para essas pessoas que acompanharam essa palavra, que ouviram. Tu sabes a cada uma pessoa que está precisando. Tu conheces o coração desta pessoa, meu Deus. Tu sabes que precisa ser renovado, transformado. Por isso eu coloco nesse momento esses ouvintes, a cada um diante do Senhor,
para que o Senhor venha suprir, meu Deus, aquilo que estão precisando. Em nome de Jesus, ó Pai. Aqueles que não têm um encontro com o Senhor, que tenha nesta noite, em nome de Jesus. A tua palavra é eficaz, ela transforma. Quem é o homem para deter a palavra do Senhor, meu Deus? Pai, sensibiliza esses corações, dê a eles o discernimento, que eles venham buscar o Senhor, seja para qualquer área da vida dele, seja conjugal, familiar, comercial, tudo na vida deles, que eles colocam diante do Senhor, que os benefícios são grandes. Louvado seja o Senhor, muito obrigado por tudo, Pai, que tem feito na minha vida. Eu peço perdão pelos meus pecados, que o Senhor tenha misericórdia de mim e continue comigo, com minha família, com o Djalma, ser com esta rádio, que o Senhor esteja abrindo as portas naquilo que estiver necessitando, em nome de Jesus, é que eu oro e glorifico. Amém. Senta lá. Se você quiser botar o fone de ouvido, ouvir lá. Pode sentar aí. Rede Popular, agora são 18 horas e 40 minutos, 18 e 40. Hoje, o sistema, ele nos ajudou, viu, irmão? Até tinha alertado o irmão sobre o nosso pequeno problema de atraso. Hoje ele foi até rápido e realmente cortou em curto prazo, né? O irmão trouxe a mensagem sobre negar Jesus, né? Pedro, ele deu um grande exemplo em primeiro negar e depois aceitar. Porque hoje, como o irmão trouxe a mensagem, como Pedro negou Jesus, mas depois Pedro caiu em si e aceitou Jesus. Ele deu ele virou, tanto que ele virou tanto que depois que ele assumiu que ele realmente aceitou Jesus, Pedro, quando na sua morte, diante dos romanos, né, ele falou: não sou digno de morrer igual ao meu mestre. Por quê? Porque Jesus morreu exatamente de cabeça para cima e Pedro morreu de cabeça para baixo. E curiosamente, irmão, sobre negar Jesus, hoje muitas pessoas falam que aceitam Jesus. Eu aceitei Jesus. Mas elas estão fazendo, as pessoas de hoje estão fazendo o inverso de que Pedro. Pedro negou Jesus e depois ele aceitou Jesus. E quando ele aceitou Jesus, ele foi ao ponto de ir à morte. Hoje muitas pessoas aceitam Jesus, mas negam ele diante dos homens. Ou faz práticas que não justificam o aceitar Jesus. Contrário, né? Fez um X, né? Paulo, ele era perseguidor dos cristãos. Depois Paulo foi perseguido exatamente porque ele foi fiel. E mudou exatamente. Então, a palavra de Deus, ela nos deixa a liberdade de nós falarmos: eu amo a Deus, eu aceito Jesus, eu estou com Jesus. É fácil. Porque o falar é fácil, agora o aceitar é difícil. Porque o aceitar dentro existe muita, mas muita mudança. Porque aí vai existir, aí não vai ter que negar, vai ter que negar o mundo, as práticas do mundo,
para que realmente as coisas possam funcionar bem. Então, o exemplo que o irmão trouxe, que o estudo do irmão trouxe, exatamente do cristão fiel. Cristão que realmente ele abraça a cruz. Ele abraça a cruz. E quando ele abraça a cruz, ele está sujeito, ele está preparado de estar ali nela também, por causa de Jesus. Não é verdade? Ele está preparado. Ele não vai negar. Se chegar, falei, você tem que negar, como nós tivemos exemplos de missionários aí em países fora aí, que eles foram pressionados, mas ele falou, se tiver que morrer, nós vamos morrer, mas eu não vou negar a cruz, eu não vou negar Jesus. São histórias que são posições. É igualzinho, acho que foi na Arábia, foi em Israel, em algum lugar eu vi essa reportagem aqui e aquilo marcou, porque ele resolveu, ele descobriu que existe. O Estado Islâmico está fazendo muito isso. Foi o Estado Islâmico. Tá, exatamente. Esse é um principal que não aceita. Então, se alguém aceitar Jesus no Estado Islâmico, ele vai para a morte. Mas se ele está capaz, Jesus falou, se você me negar diante do nome, eu vou te negar diante do Pai. Mas se você morrer por causa do meu nome, você está na glória comigo. Glória a Deus. Isso É a prova de fidelidade, é a prova de amor a Deus. E hoje nós sabemos, não adianta nós fazer aqui uma capa, mas nós sabemos que o mundo hoje, ele está todo misturado, e muitos estão vestindo ternos, muitos estão botando gravatas, muitos estão colocando a Bíblia embaixo do braço, mas às vezes tem que pedir a Deus o discernimento. Está muito misturado, tem que pedir discernimento a Deus, por quê? Porque muitas às vezes eles estão fazendo tudo isso, mas na realidade eles estão fazendo o inverso, aí eles estão negando, eles não estão aceitando Jesus, eles estão negando Jesus, porque ele vai negar Jesus numa hora que você não vê o que ele está negando, eu não estou vendo o que ele está negando, mas Deus está vendo o que ele está negando. Não é expressar a expressão negar, é a atitude. Atitude, né? Automaticamente. É melhor falar no popular, né? É melhor falar. Agora são 18 horas e 45 minutos e nós vamos ficando por aqui. Agradecer ao irmão Dinamar. Quero parabenizar o irmão Dinamar, parabenizar a família do irmão Dinamar, pelo testemunho que foi no seu livro, Testemunho de Vida. Exatamente, o irmão ali pegando um pedacinho só ainda, me dá 30 segundos você que está me ouvindo aí. O irmão pegou exatamente quando o irmão aceitou. O irmão fez igualzinho Pedro. Estava novo convertido, eu li o livro, estou falando do livro que eu estou ali, tá, irmão? O irmão estava novo convertido, o irmão estava fazendo algumas coisas e achando que, né? Mas quando o irmão aceitou verdadeiramente e viu que aquilo não era prática de um cristão, o irmão, estou fora, agora eu estou dentro. Estou fora da prática do mundo, agora eu estou... Mas aí vai caminhando para a santificação. Isso aí. Sem ela ninguém vê a Deus. Não vê a Deus. Então vai corrigindo e vai se aproximando de Deus. Porque cada vez que nós vamos mudando, nós vamos nos corrigindo daquilo que nós praticarmos de errado, nós vamos se aproximando, caminhando, nós vamos aproximando de Deus. Porque Deus, o próprio Deus vai testificando, vai revelando. Isso está errado, isso está errado, isso está errado. E vai sentindo. Agora são 18 horas e 46 minutinhos. Agradeço a Deus em primeiro lugar por mais uma vez ele ter concedido vida e saúde a todos nós que estamos nos ouvindo aí, você que está na praça, você que está no comércio, a você que está no ponto de ônibus, a você que está chegando do trabalho, a você que está no churrasquinho em qualquer lugar do Brasil, a você que esteve conosco. Muito obrigado por você ter cedido o seu tempo, pouco tempo, para você ouvir a palavra de Deus, a mensagem que o irmão trouxe hoje. Amanhã eu quero convidar você para estar conosco mais uma vez, para mais um programa Se Assim Deus, o eterno Deus. Eu peço permissão em nome do Filho, Jesus Cristo, para nós estarmos aqui, para apresentar mais uma vez o programa de Jesus, e você está também ouvindo a palavra como mensageiro. A todos vocês, uma ótima noite e até amanhã, se assim quer, se assim Ele permitir, o nosso Deus. A todos vocês, até amanhã, se Deus quiser.